Bem-vindo ao meu canal Exegese sem Exegese. Aqui o nosso ponto, a nossa questão é ler a Bíblia. Ler a Bíblia. Então, eu sempre te convido vamos ler a Bíblia? Então, vamos observar essas questões ou os elementos que servem de substratos para uma leitura mais séria e mais coerente da Bíblia Sagrada. Então, como eu tenho dito, se essa é a sua praia, se inscreva no meu canal, para que possamos desenvolver juntos uma leitura que corrobore com a extração do significado. E todo vídeo eu trago uma questão distinta para a gente observar, e nesse também eu quero tratar um problema que existe na hermenêutica dedutiva, quando você desenvolve uma leitura coerente, conhece os princípios da hermenêutica, na hermenêutica geral, e em algum momento você vai até alguns estudiosos que possam corroborar com ou preencher lacunas na sua leitura, e você encontra lá uma divergência. E esse é o caso do capítulo 22, verso 19 de Apocalipse, quando o texto diz: Deus tirará a sua parte da árvore da vida da cidade santa, aquele que tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia. Então, esse verso 19, você estudou ele pela hermenêutica indutiva, aprendeu lá as questões que envolvem contexto lógico, figura de linguagem, gramática, sintaxe, pano de fundo, uso do Antigo Testamento. Você passou por esses elementos para ler o texto, para de fato ler. Aí você vai até a hermenêutica dedutiva, em que você procura conhecer algumas explicações de alguns eruditos. Você percebe aqui uma divergência nesse verso 19 que existe entre dois eruditos de peso, Grant Osborne e Gregory Bill. A literatura do Osborne já está traduzida em português. O comentário do Gregory Bill, se eu não me engano, foi traduzido um resumo, mas a obra mesmo em inglês, infelizmente, ainda não foi traduzida, mas é uma obra fantástica. Inclusive, o Grant Osborne cita bastante na sua obra traduzida em português, a obra do Gregory Bill. Então, eles divergem nesse texto aqui, porque o Grant Osborne acaba compreendendo que esse verso, essa parte do verso 19, diz respeito à apostasia. Alguém que volta de salvo torna o estágio de incrédulo. Já o Gregory Bill entende que esse personagem aqui, ele não é convertido. Ele tem uma adesão nominal à comunidade, mas de fato ele nunca foi realmente e verdadeiramente convertido. Então já o Gregory Bill nega a questão da apostasia como realidade para a explicação do verso 19. Dois âmbitos diferentes para se entender. Então o que eu quero observar aqui? Eu não estou interessado em debater teses, eu não estou interessado nisso, como se faz por aí. Eu estou interessado em como a gente vai ler para chegar a essas conclusões. Ao meu ver, não adianta ficar discutindo como fazem aí nesses canais de YouTube. Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Parece que todo mundo está certo, né? A gente tem que entender os substratos, qual é a lente usada, qual é o tipo de hermenêutica, tudo que antecede a tese. Esse é o elemento importante aqui. Então, vamos lá. No capítulo 22, quando você olha o verso 19, ele está num ambiente ou numa construção, numa estruturação contextual interessante, que envolve um contexto lógico, que é uma ferramenta fundamental. Porque do capítulo 22, do verso 6 ao verso de número 21, os estudiosos costumam chamar isso aqui de epílogo. O capítulo 1, do verso 1 ao 3, é o prólogo. Capítulo 22, do verso 6 ao 21, é o epílogo. Essa é a dinâmica. O Gregory Bill até tem um insight interessante. Ele diz que esse epílogo, ele constitui 5 exortações. Versos 6 e 7, 8 a 10, 11 e 12, 13 a 17 e 18 a 20. O final é a doxologia. Então, o que acontece? De fato, ou a invocação da bênção. A gente observa que essas 5 exortações caracterizam o ambiente contextual, a estrutura contextual que está o verso 19. Então, um outro ponto, além desse, do contexto, é a questão do ego do verso 19, do eu. Quem é esse eu aí? Aí, pela dinâmica contextual, a gente tem que observar. Estamos lendo eu a todo aquele que ouve. Mas quem é esse eu aqui? Então, costuma-se dizer que esse eu é o eu do verso 16, que é Jesus, eu
Eu, Jesus, enviei o meu anjo. Outros acham que é o eu do capítulo 22, verso 8, que é João, eu, João. Então, existem duas possibilidades aqui. Parece que a majoritária é Jesus, aqui no verso de número 18, por causa do contexto imediatamente anterior, que é o verso 8, que é o verso de número 16, e a ideia também do verso 20. Eis que eu venho sem demora. Pronome pessoal da primeira pessoa e o verbo também. Então, a gente observa isso. Outro ponto importante é a dinâmica da intertextualidade, porque o capítulo 22, verso 18 e 19, ele está funcionando pelo Antigo Testamento. E o Apocalipse usa demais o Antigo Testamento. E essa é uma matéria muito importante para a hermenêutica indutiva. Aprender a ler o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Gregory Biel, no seu manual, trabalha com 12 passos fundamentais para se entender isso. Mas é necessário entender o conceito. O que é isso? Aí a gente chama de técnica de apropriação. Então, o autor do NT usa o AT para dar sentido à sua mensagem. Então, o NT está interpretando o AT. É uma alusão, o mecanismo de identificação é uma alusão que está interpretando o Antigo Testamento. E aqui é uma alusão, capítulo 4 de Deuteronômio, verso 1 e 2, e capítulo 12 de Deuteronômio, verso 32. Então parece que lá crescer e tirar em Deuteronômio está ligado à idolatria, pelo contexto posterior. Então essa seria a dinâmica. Então parece que o autor do NT toma isso para de fato trabalhar também, que o acrescer e o tirar no Apocalipse está ligado também à idolatria. Mas como? De que forma isso? Pelo background que envolve as cartas. Então, o acrescer e o tirar, pelo AT envolvendo idolatria, estaria ligado às cartas. Ou seja, essa dinâmica de paranomásia ou endíades, que é o acrescer e o tirar, funcionaria para o autor na dinâmica lá das cartas, capítulo 2, de Apocalipse e capítulo 3 também. A gente vai observar isso daqui a pouco com o maior cuidado. Então, existe essa correspondência interessante. Então, ele vai, olha bem, acrescer e tirar. Ele vai ao Antigo Testamento, faz alusão a Deuteronômio 4, lá fala do acrescer e tirar como idolatria, aqui também, só que pelo ambiente das cartas. Essa seria a dinâmica colocada aqui. Outro ponto importante, o texto diz, eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro. A todo aquele que ouve. Então, aquele que ouve aqui, é algo semelhante ao capítulo 1, verso 3 de Apocalipse. Bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve, aquele que guarda a palavra da profecia. Então, aquele que ouve tem a ver, segundo David Allen, com o aspecto litúrgico do livro. Então, por quê? Lá no capítulo 1, verso 3 de Apocalipse, aquele que lê, o verbo anagnosco, tem a ideia de ler em voz alta, chamada leitura pública das Escrituras. Então, para o Alne, quando o autor fala todo aquele que ouve, dentro da dinâmica do aspecto litúrgico, ele está enfatizando a responsabilidade individual de cada um que ouve a leitura do Apocalipse. A responsabilidade individual de cada um que ouve a leitura do Apocalipse, a chamada leitura pública, dentro do ambiente das cartas. Não seria isso? Aquele que ouve lá no ambiente comunal da igreja que se reunia na casa. A casa nunca se transformou em igreja, é a igreja que se reúne na casa. Então, a gente observa isso, o que nos leva a outro ponto, porque, como eu constatei anteriormente, aqui são duas figuras de linguagem que a gente tem que aprender na hermenêutica geral. A gente vai ter que gastar um bom tempo para aprender todas as figuras de linguagem e como é que elas devem ser entendidas como conceito e na aplicabilidade da leitura. Aqui, normalmente, são citadas duas, que é a paranomásia e a endíades. Endíades é acrescer e tirar. Então, a gente pode perguntar ao texto, mas o que é acrescer e tirar? De fato, como entender isso? Aí entra o outro exercício da hermenêutica geral que a gente chama de semântica. Desde o James Barr, lá na sua obra clássica de semântica, essa questão tem sido estudada e deve ser estudada porque os leitores tropeçam demais na semântica. Impressionante como a semântica é tratada com desleixo e com descuidado pelos leitores e pregadores e outros mais. Então, o que é o acrescer e tirar? Como a gente está colocando na dinâmica das cartas, no background das cartas, esse acrescer e tirar tem a ver com movimentos como esse que ocorre aqui na igreja de Pérgamo, daqueles que sustentavam a doutrina de Balaão, na igreja de Tiatira, que envolvia o ensino de Jezabel,
todos esses dois elementos aqui estavam destacando ou tinham como substrato a idolatria. Então, acrescer e tirar o Apocalipse, ao livro da profecia, tem a ver com as cartas, né, nesses movimentos de ensinos que promoviam a idolatria, que é totalmente contrária à mensagem do Apocalipse e também à mensagem do Antigo Testamento, como a gente observou a correspondência aqui, analógica, colocada aqui pelo texto, no nosso tipo de leitura. E, além disso, há correspondência nas chamadas recompensas. Exemplo, o capítulo 2, verso 23 de Apocalipse, capítulo 22, verso 12, capítulo 2 de Apocalipse, verso 7, capítulo 22, verso 14 e 19, capítulo 3, verso 2 de Apocalipse, com o capítulo 22, verso 14 e 19. Então, as repreensões são direcionadas não para quem está fora, mas para quem está dentro da comunidade cristã. É bom entender isso. Aquele que ouve, o Alni falou da responsabilidade individual, então o que o autor está nos colocando aqui claramente, que a repreensão é para quem está dentro da comunidade. Isso é perigoso, porque a gente pega o verso sozinho, crescer e tirar, é você que aumenta a Bíblia, tira a Bíblia, como se fosse na chamada contextualização sincrética, que o Osborne tanto afirma. O indivíduo pega o texto sem nenhum paralelo com os autores e leitores originais, inventa uma aplicação, como eles gostam de fazer aí, né? Exegese, leitura, explicação e aplicação. Inventa uma aplicação aí que não tem nada a ver com o texto, mas é no ambiente da comunidade cristã. Um outro elemento também, para a gente chegar no ponto, é a questão das pragas do verso 18. Deus lhes acrescentará os flagelos ou as pragas escritas nesse livro. Então, é comum, de novo, na semântica, a gente observar que esse pleguê em grego, a praga, ela aparece em alguns lugares, aqui no livro do Apocalipse, melhor dizendo, e ela parece denotar um pré-julgamento final, não um julgamento final. Então, aí nós usaremos como base o capítulo 8, verso 12, capítulo 9, verso 18 e 20, capítulo 11, verso 6, capítulo 13, verso 3 e 12, 16 e 21, nessa dinâmica que envolve pré-julgamento final, usando o argumento da chamada coesão lexical, nesse sentido aqui para se entender isso. E finalmente chegamos aqui ao ponto, no verso 19. Se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa, das coisas que se acham escritas nesse livro. Então, lá nós temos as duas teses do Grant Osborne e do Gregory Beale. O Grant Osborne, ele trabalha com a tese de que a apostasia é um tema teológico válido. E ele entende isso, que ele acaba, um daqueles estudiosos que pode escrever em primeira pessoa, né? Ele diz, eu sustentaria a possibilidade dos crentes perderem sua fé. Pouco estudioso consegue escrever em primeira pessoa. Ainda mais nós, meros mortais, jamais poderemos fazer isso. Ou jamais não. Ou teremos que estudar muito para poder fazer isso. Então, o Grant Osborne entende que, de fato, a apostasia é um tema teológico válido. Ele até entende na obra dele de que Hebreus 2, Hebreus 10, Hebreus 6... Tiago 5,19, 2 Pedro 2, 20 e 21, são textos que corroboram com isso. Então, para o Grant Osborne, aqui o que o autor está fazendo, na verdade, é de advertir o leitor de que, na presente passagem, de que a distorção no sentido da mensagem de Deus nessas profecias é equivalente à apostasia. Então, distorção equivalente à apostasia. E o culpado, aqui que vem a questão, se tornará aos olhos de Deus um incrédulo que apostatou. Então, distorção equivalente à apostasia, e automaticamente esse indivíduo se torna um incrédulo. Ele muda do estágio de salvo para perdido. Ele era perdido, foi salvo, agora ele torna de salvo para perdido. Ele volta a ser incrédulo. A distorção da mensagem funcionaria como a partir desse veredito, para o Grant Osborne. Já para o Gregory Beale, eu não posso falar muito nesse sentido do Grant Osborne, porque na obra dele ele não chancela tantos pormenores assim a respeito disso. Já o Gregory Beale, ele trabalha mais elementos aí, ele gasta algumas páginas
Como eu disse anteriormente, felizmente a obra dele está em inglês, mas ele gasta algumas páginas trabalhando isso. O que acontece? Primeira coisa, o Gregory Bill nega a apostasia. Ele entende que a apostasia não faz sentido aqui. Na verdade, ele, como eu disse anteriormente, ele acaba dizendo que essas pessoas aqui, elas nunca tiveram uma fé verdadeira. Então, e a característica nesse caso aqui, ela funciona, segundo o Gregory Bill, na parte no final do livro, quando ele vai explicar a diferença entre os crentes genuínos dos não genuínos. A natureza falsa e enganosa das pessoas na comunidade que não receberão a recompensa final. Então, olha bem, eu estou lendo, tudo bem, essa é uma tese, mas como é que ela funciona? Como ela funciona? A gente está, o que a gente observou já corrobora. Por exemplo, você pegar o capítulo 22, verso 15. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, e todo aquele que ama e pratica a mentira. Quando você pega um verso desse sozinho, você costuma ter a possibilidade enorme de errar quando você entende o verso pelo verso. Então, como eu trabalhei a questão do prólogo e epílogo, aquele que ouve, quando ele fala de cães, feiticeiros, assassinos, ele está falando no ambiente comunal. O autor está escrevendo para a igreja, ele não está escrevendo para os ímpios. Ele está falando para pessoas que estão dentro da comunidade, que têm esse tipo de postura. Então ele quer chancelar uma diferença, porque no verso 14 tem aqueles que lavam as vestiduras, para que eles assistam à árvore da vida. Os cães, os impuros, esses não lavam as vestiduras. Não tem esse processo de santificação colocado pelo contexto. Então o que acontece? Ele está falando para pessoas dentro da comunidade, a gente não pode esquecer isso. Para a gente não pegar o verso sozinho e acabar destruindo ele pelo seu contexto. Segundo ponto, que é mais complexo, o texto diz: Deus tirará a sua parte da árvore da vida da cidade santa. Então, se Deus vai tirar, porque ele tem parte lá, evidentemente. Então, o que acontece? Gregory Bill acaba entendendo, a partir desse primeiro substrato, de que eles, por um tempo, desempenharam esse papel. Eles foram considerados como pertencentes à comunidade. Portanto, é uma suposta e aparente porção da árvore da vida da cidade santa que será retirada, e não realmente a árvore da vida é a cidade santa. Então, é até muito interessante, se a gente olhar o contexto, o capítulo 21, diz que na cidade não penetrará coisa imunda, nem que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Então, somente aqueles que foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Então, essa é a dinâmica colocada aqui, para a gente observar com cuidado. Existe uma tese de que o autor está mostrando uma clara definição de forma pormenorizada daqueles que têm acesso. Então, na comunidade, tem pessoas que estão lá, mas têm posturas antagônicas a um status de redimido, que não vive na santificação, não lavam as suas vestes. Por isso que é aparente aquilo, é uma aparente porção, segundo o Gregory Bill. E um outro ponto importante, e esse aqui tem que ser levado em conta com cuidado, está lá no capítulo 3, verso 5, nessa dinâmica de recompensa do Apocalipse. O vencedor será vestido de vestiduras brancas, de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. De modo nenhum ele vai perder a salvação. De modo nenhum eu vou apagar o nome dele do livro da vida. Então a promessa confirma essa conclusão, assim como os comentários sobre as declarações lá do capítulo 13, verso 8, o nome daqueles que foi escrito no livro da vida desde a fundação do mundo, capítulo 17, verso 8. Então, o que acontece? Essa ideia de nunca apagar, nunca arriscar o nome do livro da vida ao vencedor, caracteriza um verdadeiro cristianismo e não um suposto cristianismo ou um cristianismo nominal daqueles que estavam inseridos na comunidade, mas nunca de fato experimentaram a verdadeira e genuína conversão. Essa é a tese do Gregory Bill, levantando pelos pontos colocados aqui, os substratos que eu acabei de colocar, que fazem parte da leitura do texto. Então, o que nós chegamos? Chegamos a um impasse, e a gente observa que, eu acredito que dê para observar
que o Gregory Bill traz mais elementos do que o Grant Osborne, então mais substratos para defender a sua tese pelo contexto. Isso aqui a gente consegue observar claramente, mas ainda assim é uma divergência. Então a gente caminha com a divergência observando os princípios que parecem ser mais coerentes. Lembrando, a hermenêutica, a interpretação não é inspirada. O que é texto, o que é inspirado é o texto. Então, como diz o Grant Osborne, o texto tem autoridade implícita, a interpretação tem autoridade derivada. Então, a autoridade derivada, ela, que é a interpretação, ela pode cometer erros, ela pode ser mudada, e muitas vezes deve ser mudada, mas eu diria que de início parece que a tese do Gregory Bill é mais correspondente ao contexto, a partir dos elementos que ele colocou aqui. E não para defender, como o pessoal às vezes chancela, eu sou calvinista, eu sou arminiano, então se eu sou calvinista, todos os textos da Bíblia têm que ser desse jeito, eu vou me virar para o texto se adequar à minha teologia, como deveria ser o contrário, a minha teologia se adequar ao texto. Claro que a gente vai para o texto com um pressuposto, mas esse pressuposto precisa descer também a dimensão interpretativa, para que ele funcione. Então eu diria que a tese do Gregory Bill faz mais sentido aqui pelos elementos do contexto. Mas como eu disse lá no início, a minha preocupação aqui é a leitura. Observe bem como a gente vai lendo o texto e as questões vão surgindo e vão aparecendo num devido exercício semântico que envolve o significado. A ideia é que nós devemos prosseguir nisso, prosseguir para crescermos realmente numa leitura saudável da Sagrada Escritura.